Este, na minha opinião, é o melhor episódio desse arco. E eu sei que vocês vão falar, mas antes teve a porradaria, teve o Toji, mas os diálogos desse episódio são muito bons. Eles dão uma fisgada no coração que te deixa até mal. Que o brasileiro tem uma certa hostilidade, a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas, meus amigos, que episódio pesado. Lembrando do aviso importante, não pula. Isso é importante mesmo, eu avisei semana passada e vou repetir. Jujutsu Kaisen não terá episódio na próxima semana, e nem na seguinte, e nem na seguinte. Serão 3 semanas de hiato, uma por causa de um feriado, outra porque eles vão retransmitir o filme. E você, se você não assistiu o filme ainda, vá assistir, que será importante para o próximo arco. E depois eles vão passar um resumão da primeira temporada. E aí sim, a gente vai continuar com o próximo episódio, onde metade dele vai se adaptando a um capítulo que foi cortado, inclusive já tá na preview, um capítulo bem divertido por sinal. E aí a segunda metade já deve começar a focar em Shibuya, só desgraça, ok? Tudo avisado? Bora falar desse episódio que assim, ele não começa tão mal assim, se pra pensar. Mostra o Gojo mostrando mais do seu poder com a técnica reversa. Inclusive, ele basicamente criou o Mugen automático. E no caso, ele usa os 6 olhos e eles conseguem perceber exatamente o que deve ou não ser bloqueado. O que o Satoru Gojo quer que seja bloqueado, dependendo do ângulo, da visão e nível de perigosidade. Ou até quando ele quiser. Praticamente ele pode deixar o Mugen ativado 24 horas por dia. E você deve estar se perguntando, pô, mas ele ficou usando aquilo e ficou mega cansado. Ele quase morreu na luta do Toshi fazendo isso. Mas agora com a técnica reversa, ele está regenerando seu cérebro sem parar. Então é um uso constante, ele tem energia pra caramba e sempre usa o mínimo pra qualquer técnica dele. Então ele nunca se desgasta e nunca usa toda a sua energia, inclusive porque ele tem energia amaldiçoada pra caramba. Então no final das contas, Gojo ganhou um upgrade e ele agora vai focar mais ainda naquele teletransporte que ele tá tentando aprender, que a gente viu ele tentando usar com a Azul, e na sua expansão de domínio, que a gente sabe que ele vai dominar as duas coisas daqui a alguns anos. Mas a partir desse momento começou uma divisão entre os 3. Shoko não era tão ofensiva, então ela parou de ir para missões perigosas. Lembrando, ela é ótima com técnica reversa, é uma healer, ela não foi feita tanto para porrada quanto os outros. Então ela parou de ir tanto para essas missões perigosas e ficando lá na retaguarda para curar o pessoal. O Gojo se tornou o mais poderoso de todos, então ele é colocado em umas missões de alto nível, fazendo com que o Getou fizesse mais missões sozinho. E aí eles começaram a se afastar a partir do 3º ano. Não só isso, como dá pra ver que ele tá completamente quebrado. A gente vê ele, por exemplo, no trem falando que vocês já experimentaram uma maldição? É praticamente um gosto de um pano sujo que foi usado pra limpar vômito e merda de cachorro. Eu não tô zoando, esse é o exemplo que ele dá. E mostra ele consumindo maldição sem parar. Não só está falando mal em si do gosto, mas o fato dele ter que engolir tudo isso calado. Ele tá cada vez mais puto com a situação, onde o som do chuveiro parece com som de palmas. As mesmas palmas que a gente viu no episódio passado dos humanos, que estavam batendo palmas pra morte da Riko. Sério, lembra que aquela cena tem aquele contraste divino, bonito, mas a cena tem um significado totalmente oposto? Enquanto Satoru Gojo vai pra um lado, o Geto vai pro outro. Esse episódio fica bastante nessa tecla, a ponto do próprio Geto começar a surtar e falar: aqueles macacos malditos. Depois temos um diálogo bobinho com o Haibara, que caso você não se lembre, é o amigo do Nanami, é o companheiro dele, e ele lembra muito Itadori nesse episódio, a personalidade dele, o jeitão dele, e o Getou até gosta dele. Mas bem, o Getou tá mega em dúvida, você vê que ele tá com umas olheiras, ele já não dorme direito há dias, e ele começa a se perguntar o que ele deve ou não fazer. Mas o garoto é muito inocente, ele não vê nada demais no Getou, e apoia ele com tudo que tem. Prefiro queimar este planeta todo antes de ter que passar mais 1 minuto sequer entre esses animais. Eu não esperava por isso. Até que naquela hora chega a nossa queridíssima Yuki. O Haibara deixa os dois pra conversarem um pouco porque ela queria fazer uma conversa entre feiticeiros poderosos. Ela é uma feiticeira que fica estudando energia amaldiçoada todos os dias. Uma grande pesquisadora que não fica dependendo da instituição de Jujutsu. E não só isso, como ela não tem nem a técnica dela revelada até o momento. Não só pro telespectador, mas a maioria do pessoal não sabe qual é a técnica dela que a torna uma feiticeira de classe especial. E o Getou conhece ela. É a garota de classe especial que não faz missão nenhuma. E ela fala que ela não gosta muito disso. Na próxima temporada acho que vai explicar um pouquinho melhor o ponto de vista, porque ela não gosta tanto do colégio Jujutsu. Mas aqui ela já dá uma prévia, falando que vocês só lidam com os sintomas, como se fosse um remédio. Mas na verdade, ela quer tirar o tumor, ela quer acabar com a raiz do problema.
Sim, se livrar de todas as maldições. E o Geto gosta da ideia e se interessa bastante. Ela vê várias possibilidades. Algumas que seria tipo a erradicação de toda a energia amaldiçoada, porque aí não teria como ela se acumular e virar maldições. Ou todo mundo virar xamã. Ela fala que se todo mundo fosse xamã, não teria problema nenhum. Não existiriam mais praticamente maldições. E ela até fala que queria entender mais sobre a restrição celestial do Toji, porque é um dos pouquíssimos e raros casos onde um ser humano nasceu completamente sem energia amaldiçoada. E ele ainda conseguia sentir maldições usando seus 5 sentidos. E ela obedecia a ele. E ele não tinha nada, absolutamente nada de energia amaldiçoada. É uma pena que ele tenha morrido, como ela mesma fala, seria um ótimo espécime de estudo, mas ela admite também que ele era muito poderoso com tudo isso, então ela fala pra ele nem se envergonhar de ter perdido para o Toji. Também o cara overpower do caramba. O Geto pensa em uma terceira possibilidade. E se a gente erradicasse todos os seres humanos normais? Não teriam mais maldições, tecnicamente falando, porque só eles liberam essa grande quantidade. E ela pensa que, olha, na teoria, sim, se você matar todos os seres humanos normais, os únicos que sobram são os xamãs. Mas ela fala que é uma opção, mas se chegasse a esse ponto, ela nunca teria culhão de fazer algo do tipo. Enquanto o Geto mostra a cada segundo que está chegando mais perto desse lado. E nesse momento começa a chover e novamente um detalhe interessante. Novamente o som de palmas, de novo, que ficam batendo na cabeça do Geto sem parar. A Yuki vai embora, fala pra não se preocupar muito com Tengen, pois ele está estável, não rolou merda nenhuma. E já deve ter nascido outro hospedeiro de plasma estelar a essa altura do campeonato, então depois ele vai poder se fundir. Só que não era com isso que o Geto estava tão preocupado. Temos um time skip passando mais uns meses e a gente vê o Nanami puto, quebrando a sala toda. E a gente vê o corpo do Haibara. E sim, você não viu esse feiticeiro antes porque ele realmente já está morto. Eles pensaram que era uma missão de uma maldição fraquinha, talvez uma no máximo nível 2. Mas na verdade se tratava de uma maldição gerada por um culto local, que cultuava aquela criatura, fazendo que ela fosse muito mais forte e chegando num nível tipo nível 1 quase especial. Então ela simplesmente massacrou os dois. E o Nanami estava completamente furioso com tudo isso. Tanto que tiveram que chamar o Satoru Gojo pra matar ela. E no momento que o inocente do Haibara morre, uma parte do Geto também morre. Esse episódio tá cheio de diálogo muito interessante. A direção tá arrasando visualmente nesse episódio, porque a gente vê que cada vez o Geto surtando. Lembra aquele lance de, só precisa de um dia ruim pra uma pessoa enlouquecer completamente, como o Coringa já disse? Imagine vários dias ruins na cabeça do Geto e ele tentando resistir a todo custo. Naquela conversa com a Yuki, ela também tinha dito que, bem, se você tem esses pensamentos sombrios, talvez isso seja parte de você, talvez não seja. Você tá tendo uma discussão interna, você só precisa entender qual é o seu verdadeiro eu, quem tá falando mais alto. E o Geto estava com um ódio cada vez mais crescente. Até que a gente vê o Satoru Gojo olhando os relatórios de uma missão e ficando em choque. Aquela missão dizia que Suguru Geto tinha ido lá para lidar com algumas maldições. E no final ele não acabou encontrando maldições. Encontrou duas pequenas garotinhas que estavam surradas. Parecia que tinham levado uma surra e tinham realmente. Estavam presas como se fossem bichos em cativeiros. E o povo da aldeia mesmo culpava elas, falando que elas eram estranhas igual os pais, que elas mataram as crianças, sendo que não, elas só veem maldições também. E tentaram avisar as pessoas, mas foram taxadas de culpadas. Com aquele pessoal chamando elas de aberração e também os feiticeiros, o Geto simplesmente fala que queria conversar com todo mundo do lado de fora. Logo em seguida a gente tem uma cena brutal que mostra o Geto dizimando aquela vila toda. Não importa se tinha inocente, não tinha, ele dizimou aquela vila por completo, assassinou cada pessoa até não sobrar nada. Esse foi o gatilho para aquele que se tornaria um dos maiores vilões de Jujutsu Kaisen, como a gente pode ver até no filme. Um terrorista de classe especial chamado Suguru Geto. Nessa hora só tem uns momentos que te dá uma agonia pura, como o Gojo incrédulo, porque ele não acreditava de jeito nenhum que o Geto poderia fazer isso. E o Yaga também incrédulo, é o aluno dele, mas não tem o que fazer. O garoto foi condenado à morte depois desse massacre. Indo pra cidade, a gente vê a Shoko fumando um pouquinho e ela encontra o Geto e manda uma mensagem pro Gojo vir aqui. Você não vai tentar me parar, não? Você acha que eu sou doido de tentar te parar? No momento que o Gojo chega, é um dos momentos mais fodas do episódio, tranquilamente. Onde o Geto começa a conversar com ele, falando que vai seguir por esse caminho. Ele não se arrepende de nada, nem mesmo de matar seus próprios pais. Ele não vai dar tratamento especial pra qualquer não xamã, não importa se é da família dele ou não. E ele chegou àquela conclusão que, se ele exterminar todos os macacos do seu ponto de vista, o mundo será um lugar melhor. Um mundo para as pessoas justas. E ele pergunta pro Satoru Gojo se ele era o mais forte porque era Satoru Gojo, ou se ser o mais forte o tornava Satoru Gojo. E ele disse que se ele fosse o Gojo,
esse ideal que é chamado de maluco nesse momento teria um pé muito mais fundado na realidade. O Gojo fica em choque, completamente puto com essa comparação, e logo seguido o Getou só vai embora. O Gojo podia matar naquele momento, mas a cena dá uma agonia tão desgraçada. O Gojo podia matar naquela hora, mas ele simplesmente quebra, vendo o melhor amigo dele indo embora. E o Getou até falou, se quiser me mata, não tem problema, você vai ter que me matar se quiser me parar. E uma boa parte desse trecho do episódio só vê o Gojo triste, completamente incrédulo que perdeu seu melhor amigo dessa forma. O mais forte caiu e não foi na porrada dessa vez. E em uma conversa com o Yaga, ele acaba se tocando que ser o mais forte não é o suficiente se a pessoa não quiser ser salva, e ele precisa mudar isso de alguma forma. E é daqui que começa a vir aquela margem de pensamento do Satoru Gojo que ele tem com seus alunos no presente. Lembra que ele queria mudar a sociedade à base da educação mesmo, como professor, aquele que se mostra o mais forte e ainda por cima direciona elas para o caminho certo. Lembrando que ele não mudou muito de opinião, de acordo com o Databook, sobre proteger os fracos é chato, ele ainda acha isso, mas ele vê que é muito mais do que apenas proteger pessoas fracas. Enquanto isso, no culto da estrela, o Getou comprou aquilo. Ele pensou que já tinham se desfeito, mas ainda tinha algumas células. Então, ele foi lá e falou, hoje eu irei assumir e vocês irão me obedecer, seus macaquinhos. Que vontade de chorar e de dar o rabo. E nesse episódio, Suguru Getou se tornou um argentino. Não. Brincadeiras à parte, por favor, não me cancelem. Essa virada do Getou, como eu gosto de zoar, o Getou racista, se bem que não é longe disso, eu acredito que possa se enquadrar assim em racismo. Afinal, é um conceito bem contemporâneo. Estamos nos anos 2000 aqui nessa época. É muito interessante. Toda a virada do Getou, e não só foi tipo uma coisa que tornou o Getou o maior vilão, etc. Fez ele ficar do mal. Foram uma somatória de acontecimentos, um atrás do outro nesse período de um ano, junto com aquele primeiro gatilho que teve lá com a Rico, uma pessoa que tem desprezo pra vida não xamã. Pra ele, esse é o caminho certo. Ele não vê essas pessoas como nada além de bichos. E ele é todo esse retrato de um devorador de pecados, ou chame da maneira que você quiser, porque ele devora as maldições da pessoa. Tanto a sua vestimenta, quanto seus poderes e maldições fazem referências direto ao budismo. Eu não acredito, eu já vi gente falando que o Getou ascendeu, ele se tornou um Buda, assim como Gojo. Eu não concordo bem com isso e não digo exatamente porque ele ficou do mal. E agora sim ele tá na sua jornada espiritual. Ainda seria uma referência ao Buda, meio bizarro, mas vocês entenderam. Ele ainda não ascendeu igual o Satoru Gojo, digo mais metaforicamente, ok? E um detalhezinho legal é que ele continua com aquelas duas garotinhas que vocês já viram elas mais velhas lá no filme Jujutsu Kaisen Zero. E repito, se não viram o filme, vão lá ver, porque vai ser importante. E pra finalizar o episódio, tem o Gojo conversando com Megumi, um pouco mais de um ano após a morte do Toji. E ele tenta conversar com o moleque sobre a escola de Jutsu, que ele é muito forte e que ele vai ser vendido pro clã Zenin. Só que o Fushiguro não tá nem aí. O pai dele foi comprar cigarro há muito tempo, ele nem lembra da cara dele. A mãe da irmã dele já também foi comprar cigarro há um bom tempo, então ele não tem muito o que fazer. E ele só quer proteger a irmãzona dele. Então ele, basicamente, de uma forma bem madura, fala pro Gojo se fuder. Sem brincadeira nenhuma. Até o Gojo fica impressionado e ainda fala, nossa, você é realmente filha daquele merda, né? Inclusive o episódio tá perto do fim. Mas caso goste do conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever, que vai me ajudar demais, sério, na moralzinha. E também, muito obrigado a todos os membros do canal que estão ajudando demais. Estão ajudando mesmo, que eu não paga bem não. Bem nesse momento, o Satoru Gojo decide ser direto, curto e grosso. Olha só, se você for vendido pro clã Zenin, você vai se ferrar provavelmente. Porque se você quer proteger sua irmã, é ali que não vai ser protegida mesmo. Agora, se você quiser de alguma forma ajudar sua irmã, é só vir comigo. O Megumi começa a pensar em tudo isso e o Gojo fala que, ó, fica mais forte, que depois eu volto pra te buscar. E a gente sabe que ele vai voltar depois. Finalizando assim um flashback com ele tirando a venda e ele só tava tendo um sonho, enquanto o Itadori, a Nobara e o Megumi estavam enchendo o saco dele. E ele meio que não se arrepende também das coisas que ele tomou. E ele também não se arrepende, assim como o Getou, do rumo que ele tomou, mesmo que sejam rumos bem diferentes. E meus amigos, agora se preparem, porque esse vai ser um dos poucos momentos bonitinhos e talvez um dos últimos que vocês vão ver de Jujutsu Kaisen. Daqui em diante, é só dor e sofrimento. A cena do episódio passado foi só um aperitivo. Eu gosto muito do flashback do Gojo, acho que constrói o Getou, que na minha opinião, pelo menos é o melhor personagem do arco do passado do Gojo.
Mesmo que o Gojo seja ótimo, o Geto, acho que numa questão de desenvolvimento, ele é muito superior. O que fez ele se tornar um vilão e até todas as referências e voltas desse personagem são ótimas. Eu gostei demais disso nesse arco. Já gostava no mangá, gostei muito também no anime. E eu tô muito feliz que, mesmo que com um hiatinho de 3 semanas, infelizmente, estamos perto de Shibuya, meus amigos. Estão prontos para despertar a depressão tipo 4? Espero que estejam. Eu me despeço de vocês, falou e fui!